three, four. We are Sensei Rock. 1, 2, 3, 4. We are Hataraku. 今日も運ぶよ酸素酸素体中の隅から隅へだけど広くて迷子迷子手助けされてる働く細胞最高。 Como vocês viram na abertura, o sangue é tão importante que tem até animação sobre ele. Então, eu me chamo Patrícia Araújo, sou graduanda em nutrição e hoje eu vou lhe apresentar esse seminário sobre o tecido sanguíneo. De forma geral, a gente pode entender o sangue como glóbulos e plasma, mas aí eu vou ter que destrinchar isso ao longo desse vídeo para vocês entenderem mais profundamente sobre esse tecido. Antes de te explicar como é que funciona o sangue, eu vou ter que te explicar como são feitas as lâminas de sangue. Como vocês podem ver na imagem do vídeo, na primeira parte desse processo é colocada uma lâmina histológica de base, colocada a gotícula de sangue, e outra lâmina histológica é utilizada, que é colocada em 45 graus e esfrega o sangue em cima da lâmina histológica base. Dessa forma, vai criar uma camada monocelular que vai tornar mais fácil a visualização das células no microscópio. Após secar essa base de sangue que temos aí, é feita a coloração, que pode variar de acordo com a necessidade da pessoa que quer ver, certo? E aí a gente vai ter básica, ácida e neutra. E agora a gente vai falar sobre hematopoiese. O que é isso? É o processo contínuo de produção de células do sangue, que nele inclui renovação, proliferação, diferenciação e maturação celular, já que as células do sangue têm um ciclo de vida curto e, portanto, precisam de renovação constante. Então, você pode me perguntar quando ou onde começa esse processo? As primeiras células sanguíneas do embrião surgem muito precocemente, lá pelo 19º dia de gestação, no mesodermo do saco vitelínico, e chama-se de fase mesoblástica, e é caracterizada pelo desenvolvimento de eritroblastos primitivos, geralmente no interior dos vasos sanguíneos em desenvolvimento. Esses eritroblastos primitivos geralmente ocorrem no interior de vasos sanguíneos em desenvolvimento. Esse processo dura até a 6ª semana de vida intrauterina. Entre a 4ª e a 6ª semana da vida intrauterina, começa a hematopoiese definitiva, que o que acontece é o seguinte: a migração para o fígado fetal das células originadas lá nos vasinhos. Aí você pode se perguntar, oxe, mas o fígado? Então, sim, ele vai acabar funcionando como um órgão hematopoético temporariamente. E essa fase é chamada de fase hepática. E nela ocorre o desenvolvimento de eritroblastos, granulócitos e monócitos. Essa fase hepática é muito importante para a vida fetal. Ela tem um pico de atividade em torno do 3º ao 4º mês de gestação, que vai declinando gradualmente até o nascimento. Apesar do fígado ser o principal, outros órgãos também participam da hematopoiese, como o baço, timo e linfonodos, que contribuem e são responsáveis especialmente pela produção de linfócitos. Entretanto, lá pelo 2º mês de gestação, o feto começa a desenvolver a clavícula e nela começa a aparecer a medula óssea hematógena, que é a medula vermelha, em seu interior, e ela que vai dar origem à hematopoiese, da fase medular. Com o passar do tempo e a ossificação do feto pré-natal, essa fase medular vai ganhando muito mais notoriedade, porque ela vai se tornando a principal na produção de células do sangue. Essa fase medular alcança um pico de atividade perto do nascimento do feto. Depois do nascimento, os eritrócitos, granulócitos, linfócitos, monócitos e plaquetas se originam a partir das células tronco da medula óssea vermelha. E aí, cada glóbulo vai receber um nome diferente para o seu processo. E eu vou falar isso bem devagarinho porque eu não consigo falar rápido.
granulocitopoese, linfocitopoese, monocitopoese e megacariocitopoese. Agora eu vou falar sobre células-tronco, fatores de crescimento e diferenciação. As células-tronco originam células-filhas, que seguem dois destinos. Algumas permanecem como células-tronco, que mantêm a população dessas células, e outras se diferenciam em outros tipos celulares, com características específicas. Os cientistas acreditam que a decisão inicial pela autorrenovação ou diferenciação, seja aleatória, que é o modelo estocástico, enquanto a diferenciação posterior seria determinada por agentes reguladores no microambiente medular, e de acordo com as necessidades do organismo, que é um modelo indutivo. E essa regulação, como é que se dá? Então, ela vai ocorrer via interação célula-célula, ou por meio de fatores secretados, fatores de crescimento, citocinas, e resulta na amplificação ou repressão da expressão de determinados genes associados à diferenciação em linhagens múltiplas. A gente pode caracterizar as células-tronco da seguinte forma: capacidade de autorrenovação, capacidade de gerar uma ampla variedade de tipos celulares, capacidade de reconstituir o sistema hematopoético. Agora a gente vai falar sobre células-tronco pluripotentes. E o que são células-tronco pluripotentes? Elas são chamadas dessa forma porque elas podem gerar todas as células do sangue. Tais células proliferam e aí elas dão origem a duas linhagens. Uma das células linfóides, que vão gerar os linfócitos, e a outra de células mieloides, que vão originar eritrócitos, granulócitos, monócitos e plaquetas. Como dá para ver na figura, as células pluripotentes vão originar progenitoras multipotentes, que vão produzir as células precursoras, ou blastos. E aí é nessas células precursoras que a gente vai conseguir enxergar características morfológicas diferenciais das linhagens aparentes. Agora eu vou falar sobre a medula óssea. É um órgão difuso, que quer dizer que ele é espalhado, mas ele é volumoso e ativo. E em um adulto normal, ele produz 2,5 bilhões de eritrócitos, 2,5 bilhões de plaquetas e 1 bilhão de granulócitos por quilo. É uma produção que é ajustada às necessidades do organismo. Ela é encontrada no canal medular dos ossos longos e nas porções esponjosas dos ossos. Para quem lembra das aulas de anatomia, como vocês podem ver na figura, nas extremidades, os ossos têm uma porção de osso compacto e mais para internamente eles têm essa porção de osso esponjoso, que é onde fica a medula óssea. E nessa parte esponjosa é onde geralmente fica a medula óssea vermelha. Como vocês podem ver nessa parte mais para a diáfise, que é o corpo do osso, vocês vão enxergar a medula óssea amarela, que é constituída de células adiposas. Mas só para lembrar que no recém-nascido, toda a medula é vermelha. Então, se a gente abrir esse osso e for procurar pela medula óssea vermelha, o que a gente vai achar? Primeiro a gente vai entender que essa cor avermelhada vai se dar devido aos eritrócitos em diferentes estágios de maturação. A gente vai ver também que eles formam uma esponja dotada de capilares sinusoides, células reticulares e fibras reticulares, que são os macrófagos, células adiposas, hematopoéticas. A gente vai encontrar também na matriz extracelular colágeno do tipo 1 e do tipo 3, fibronectina e proteoglicanos. Mas além de armazenar e produzir células de sangue, ela armazena ferro na forma de ferritina e também na forma de hemosiderina, principalmente o citoplasma dos macrófagos. Quando esses eritrócitos já estão maduros, ela ganha fatores de liberação, que são hormônios glicocorticoides e andrógenos, e algumas toxinas bacterianas, e aí eles vão entrando na corrente sanguínea. E agora eu vou falar sobre as funções do sangue. Ele serve como meio de transporte,
por exemplo, levar hormônios, assim como eu coloquei no desenho. O oxigênio se liga à hemoglobina, o CO2 também se liga à hemoglobina, ou então se dissolve no plasma. Serve também para transportar leucócitos por todo o corpo, nutrientes, metabólitos e hormônios, e regula a distribuição do calor, e também equilibra o ácido básico e osmótico dos tecidos. E agora, já que a gente já sabe como é que fazemos as lâminas de sangue, de onde ele é feito de forma geral e quais são as funções, eu vou falar um pouquinho do plasma. O plasma é uma solução aquosa que contém componentes pequenos e elevado peso molecular, que correspondem a 10% do seu volume. As proteínas vão ocupar 7%. Tá, vamos entender o plasma. O plasma é uma solução aquosa que contém componentes de pequeno e de elevado peso molecular. 10% do seu volume se dá pelas proteínas, 7% sais inorgânicos, aminoácidos, vitaminas, hormônios e glicose. O plasma é um indicativo da composição do líquido extracelular, porque devido a ele tenta manter um certo equilíbrio das proteínas entre ambos os lados. Além disso, o plasma é um veículo para transporte de moléculas diversas. Entre as proteínas do plasma podem ser citadas a albumina, as alfa, beta e gama globulinas e o fibrinogênio. A albumina representa um papel fundamental na manutenção da pressão osmótica do sangue. As gamoglobulinas são anticorpos, são chamadas de imunoglobulinas. O fibrinogênio é necessário para a formação de fibrina na etapa final da coagulação do sangue. Diversas substâncias que são insolúveis ou pouco solúveis em água podem ser transportadas pelo plasma devido ao fato de se combinarem com a albumina ou com a alfa e beta globulinas, as quais atuam como transportadoras. Fechando o plasma por um momento, agora a gente vai falar sobre os eritrócitos, ou hemácias. Eles são anucleados, isso quer dizer que eles não têm núcleo na sua forma madura, e tem grande quantidade de hemoglobina. Tem uma afinidade com o oxigênio e com o CO2. Normalmente não saem da circulação, tem um formato de disco bicôncavo, que dá esse formato de uma espécie de rosquinha com o meio fechado, que serve tanto para aumentar o seu espaço, para se ligar a oxigênio e gás carbônico, e também dão-lhe uma capacidade de se deformar para poder passar nas bifurcações dos capilares. Ele cora facilmente com eosina, que é um corante acidófilo, e a sua forma é mantida pelas proteínas espectrinas, anquirinas, actina, proteína 4.1 e banda 3. Sua energia é derivada da glicose. E agora eu vou falar sobre o processo de maturação dos eritrócitos. Primeiro a gente tem que entender o que é uma célula madura, certo? Célula madura é a que alcançou um estágio de diferenciação que lhe possibilita exercer todas as suas funções especializadas. Então, o que define um eritrócito como maturado, como maduro? É a sua capacidade de síntese de hemoglobina e a formação de um corpúsculo pequeno e bicôncavo. Os elementos característicos de uma célula que sintetiza intensamente proteínas. O núcleo é esférico, central, tem cromatina com estrutura delicada e 1 ou 2 nucleolos grandes. O citoplasma é intensamente basófilo, com uma região clara ao redor do núcleo. A microscopia eletrônica mostra que o halo perinuclear contém mitocôndrias, o complexo de Golgi e um par de centríolos. O restante do citoplasma contém numerosos poliribossomos, porém o retículo endoplasmático é pouco desenvolvido. O fato de ele sintetizar tanta proteína é principalmente para reconstituir o tamanho da célula que se divide ativamente. Nessa fase, a quantidade de hemoglobina é pequena. Ela apenas dá para ser detectada com técnicas de coloração. O ferro é levado para os proeritroblastos e os outros eritroblastos pela transferrina, uma proteína plasmática transportadora de ferro. Os eritroblastos contêm receptores para transferrina na membrana. Após se combinarem, o complexo receptor transferrina penetra o citoplasma por endocitose.
Agora, na parte 2, a gente tem o eritroblasto basófilo. É uma célula menor do que a anterior. A cromatina é condensada em grânulos grosseiros e não há nucleolos visíveis. Agora, com 25 horas, a gente vai ter o eritroblasto policromático, que já é uma célula ainda menor, com um núcleo contendo cromatina mais condensada. O eritroblasto policromático também contém hemoglobina em quantidade suficiente para parecer uma acidofilia citoplasmática, cor-de-rosa, que, somada à basofilia ainda existente, confere uma coloração acinzentada ao citoplasma dessa célula. Até esse estágio, a gente ainda tinha mitose. A partir de agora, quando a gente entrar no eritroblasto ortocromático, não ocorre mais a mitose. O eritroblasto ortocromático, ou normoblasto, tem um diâmetro de 8 a 10 micrômetros. Olha a diferença se comparado ao proeritroblasto inicial, que tinha de 22 a 28 micrômetros. Então, nesse, o núcleo com cromatina muito condensada é picnótico. Por sua riqueza em hemoglobina, o citoplasma do eritroblasto ortocromático é acidófilo, podendo apresentar traços de basofilia devido aos restos de RNA. Em um dado momento, esse eritroblasto vai expelir o núcleo, ficando anuclear. E essa parte anucleada a gente vai chamar de reticulócito. O reticulócito, agora com 3 dias, vai se tornar uma hemácia, que vai ter um ciclo de vida de 120 dias. Antes dessa fase final de se tornar uma hemácia, é claro, o reticulócito vai sair da medula óssea, né? E vai para o sangue, onde ele permanece por mais ou menos um dia antes de se tornar um eritrócito maduro. Agora eu vou falar sobre os leucócitos. São produzidos na medula ou no tecido linfóide. São incolor, esférico, protegem o organismo de infecções. E diversos tipos usam sangue como transporte. Eles se dividem em 2 grupos, granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos têm um núcleo com um formato irregular, como vocês podem ver nos desenhos que eu coloquei ao lado. Apresentam grânulos específicos e dentre eles estão neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Agora eu vou falar sobre a granulocitopoese. No processo de maturação dos granulócitos, ocorrem modificações citoplasmáticas caracterizadas pela síntese de muitas proteínas, que são condicionadas em 2 tipos de grânulos, os azurófilos e os específicos. As proteínas desses grânulos são produzidas no retículo endoplasmático granuloso e recebem o acabamento final e o endereçamento no complexo de Golgi, em 2 estágios sucessivos. No primeiro estágio, resulta na produção de grânulos azurófilos, que se coram pelos corantes básicos das misturas usuais, Gienza e Wright, e contém enzimas do sistema lisosomal. No segundo estágio, ocorre uma modificação na atividade sintética da célula, com a produção das proteínas dos grânulos específicos. Os grânulos específicos contêm diferentes proteínas, conforme o tipo de granulócito. Modificações morfológicas que têm lugar durante a maturação. Quanto à maturação dos granulócitos, o mieloblasto é a célula mais matura, já determinada para formar exclusivamente os 3 tipos de granulócitos, como vocês podem ver na figura. Quando começam a aparecer granulações específicas no citoplasma, ela acaba ganhando nomes diferentes, como mielócito neutrófilo, eosinófilo ou basófilo. Isso depende do tipo de granulação que vai existir. E aí o próximo estágio de maturação é o mielócito. Sabendo que o promielócito é menor que o mieloblasto e tem um núcleo esférico, às vezes com reentrância, a gente pode ver na figura a diferença dele se comparado com o estágio 1 de mieloblasto. A cromatina é mais grosseira do que na célula anterior, os nucleolos são visíveis nos esfregaços corados pelas misturas tipo Romanowski. E é isso.
Quando a gente compara o mieloblasto, o citoplasma, aliás, quando a gente compara com o mieloblasto, o citoplasma do promielócito é mais basófilo e contém grânulos específicos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, ao lado das granulações usurófilas. O núcleo do mielócito pode ser esférico ou em forma de rim, e a cromatina é grosseira. Desaparece a basofilia citoplasmática e aumenta a quantidade de grânulos específicos, formando-se os mielócitos neutrófilo, basófilo e eosinófilo. O metamielócito caracteriza-se por ter um núcleo com uma chanfradura profunda, que indica início de processo de formação dos lóbulos. As modificações que caracterizam os metamielócitos são difíceis de identificar no granulócito basófilo, por isso o metamielócito basófilo não costuma ser descrito. Antes de adquirir a forma nuclear lobulada típica da célula madura, o granulócito neutrófilo passa por uma fase intermediária, chamada neutrófilo com núcleo em bastonete, que vocês podem ver na figura de neutrófilos, que eu coloquei, neutrófilo em forma de bastonete. E uma vez que a sua identificação é difícil, não se descreve nem o basófilo nem o eosinófilo com núcleo em bastão. Por isso, só o neutrófilo. Agora eu vou falar sobre os neutrófilos. Eles coram por corantes neutros, têm um núcleo formado por 2 a 5 lóbulos, e, como eu já disse, agora há pouco, quando jovens, eles têm o núcleo em forma de bastonete. São mais fáceis de estudar, pois tem maior número, é mais fácil de estudar, porque tem maior número no sangue. Do aparecimento do mieloblasto até o final da sua maturação, que leva à penetração de neutrófilos no sangue, é de aproximadamente 11 dias. Esse esqueminha ao lado do neutrófilo maduro, a gente pode perceber os diversos compartimentos anatômicos e funcionais. E esses compartimentos são os seguintes: o compartimento medular de formação, que pode ser subdividido em compartimento mitótico, aproximadamente 3 dias, no qual os novos neutrófilos são produzidos, e compartimento de amadurecimento, aproximadamente 4 dias. O segundo, o compartimento medular de reserva, que contém neutrófilos maduros, aí mantidos por um período variável, geralmente 4 dias, antes de penetrarem no sangue. E o terceiro, o compartimento circulante, constituído pelos neutrófilos suspensos do plasma e circulando nos vasos sanguíneos. O compartimento de imaginação, o quarto, compartimento de marginação, formado por neutrófilos que, embora contidos nos vasos sanguíneos, não circulam. Esses neutrófilos estão nos capilares colocados temporariamente fora da circulação por vasoconstrição nas arteríolas e ligados francamente a moléculas de integrinas do endotélio dos vasos, não sendo levado pela corrente circulatória. Os neutrófilos e os outros granulócitos entram no tecido conjuntivo, passando entre as células endoteliais dos capilares e vênulas pós-capilares. O nome dessa passagem é diapedese. O tecido conjuntivo constitui um quinto compartimento para os neutrófilos, de tamanho desconhecido, onde eles permanecem cerca de 4 dias e morrem por apoptose, que é a morte celular programada, quer tenham exercido sua função de fagocitose ou não. Agora eu vou falar sobre os eosinófilos. Eles estão em menor número que os neutrófilos. Eles ocupam de 1 a 3% do total de leucócitos. Tem o núcleo bilobulado. Bilobulado quer dizer que ele parece que tem 2 bolinhas com uma pontezinha interligando esse núcleo. A granulação dele é ovoide e cora com eosina. Tem grânulos específicos, que eu vou falar deles mais à frente. Os eosinófilos têm uma vida de 1 semana no sangue, mas existe uma grande quantidade armazenada na medula, que pode ser mobilizada rapidamente se for preciso, tipo nas reações alérgicas ou parasitoses.
Agora eu vou falar sobre os grânulos específicos do eosinófilo. Já que na imagem da célula não fica tão visível, eu acabei desenhando para mostrar mais próximos, né, esse grânulo, em que ele é dividido em duas partes. A parte interna, que é chamada de interno, ou cristalóide, que tem proteínas básicas, arginina, e a parte externa, que é chamada de externo, ou matrix, que tem enzimas típicas dos lisossomos. Agora eu vou falar sobre os basófilos. Eles têm um núcleo volumoso e retorcido, citoplasma com grânulos maiores, menos de 2% dos leucócitos no sangue são basófilos. Seus grânulos têm histamina, fatores quimiotáticos para eosinófilos, neutrófilos e heparina. A membrana tem receptores para imunoglobulina. Como vocês podem ver na imagem, a quantidade de grânulos é tão grande que quase não dá para ver, não dá para enxergar o núcleo. A formação dos basófilos é bem menos conhecida, porque eles estão em menor quantidade no sangue, mas o que a gente sabe é alguns fatores importantes para a formação deles. Como eu falei agora há pouco, que eles são dotados de receptores de alta afinidade pela imunoglobulina E, o IgE. Quando esses receptores de alta afinidade sofrem ligação cruzada com o antígeno, anticorpo anti-IgE, que é o anti-imunoglobulina E, ou outros mediadores, o resultado é a desgranulação com a liberação de histamina e leucotrienos, com reação de hipersensibilidade imediata. Os basófilos circulam no sangue e normalmente não são encontrados nos tecidos conjuntivos. Essa característica difere dos mastócitos, que por sua vez não circulam no sangue e são encontrados no tecido conjuntivo. Nos indivíduos sensibilizados, os basófilos acumulam-se na janela subcutânea, liberando seu conteúdo granular após exposição a variedade de estímulos. Só para quem está achando familiar a histamina, né? Ela é uma substância química encontrada em algumas células do corpo, né, como citado, e ela causa muitos sintomas de alergia, como a coriza e os espirros. E quando a pessoa é alérgica a alguma coisa, por exemplo, pó, ou algum alimento, o sistema imunológico entende erroneamente que aquela substância, que normalmente é inofensiva, né, na verdade é prejudicial para o organismo. E, numa tentativa de proteger o corpo, o sistema imunitário começa uma reação em cadeia que solicita algumas das células do organismo para liberar histamina e outros produtos químicos para a corrente sanguínea. Aí a histamina, em seguida, age sobre os olhos de uma pessoa, nariz, garganta, pulmões, pele ou do trato gastrointestinal, causando sintomas de alergia. Os agranulócitos não contêm grânulos específicos em seu citoplasma e têm um núcleo de forma única que lhe dá a classificação de mononucleares, como vocês podem ver no desenho ao lado. É difícil estudar os estágios de maturação dos linfócitos e monócitos, porque já que eles não têm grânulos específicos, nem o núcleo lobulado, essas características facilitam a distinção entre os diversos estágios de granulócitos. Então, os precursores dos linfócitos são identificados principalmente pelo tamanho, pela estrutura da cromatina e por nucleolos visíveis nos esfregaços. E à medida que os linfócitos maturam, sua cromatina se torna mais condensada, os nucleolos se tornam menos visíveis e a célula diminui de tamanho. E além disso, subpopulações de linfócitos adquirem receptores superficiais específicos, que podem ser identificados por meio de técnicas que utilizam anticorpos que se ligam a esses receptores. Então, o que eu posso falar dos linfócitos? São células esféricas, como você pode ver na imagem, são pobres em organelas e eles reconhecem agentes infecciosos, trabalham na defesa imunológica e podem viver de dias a anos.
Eles circulam no sangue e na linfa e se originam principalmente no timo e nos órgãos linfóides periféricos, por exemplo, linfonodos, tonsilas, baço, a partir de células da medula óssea, de células levadas da medula óssea pelo sangue. Os linfócitos T e B se diferenciam no timo e na medula óssea, respectivamente, independente de antígenos. Nos tecidos, o linfócito B se diferencia em plasmócito, célula produtora de imunoglobulinas. E a célula mais jovem da linhagem é o linfoblasto, que forma o polinfócito, que depois forma os linfócitos maduros. O linfoblasto é a maior célula da série linfocítica. Tem forma esférica, citoplasma basófilo e sem granulações azurófilas. A cromatina é relativamente condensada, em placas, lembrando já a cromatina do linfócito maduro. O linfoblasto apresenta 2 ou 3 nucleolos. Já o prolinfócito é menor que a célula linfoblasto, tem o citoplasma basófilo, podendo conter granulações azurófilas, e a cromatina do polinfócito é condensada, porém menos do que a dos linfócitos. Os nucleolos não são facilmente visíveis devido à condensação de cromatina. E o prolinfócito dá origem diretamente ao linfócito circulante. Os monócitos têm um núcleo ovoide em forma de rim ou ferradura. Tem um núcleo mais claro que os dos linfócitos. O citoplasma dele é basófilo e tem azurófilos fininhos que podem preencher todo o citoplasma, dando a cor acinzentada para ele. O citoplasma tem uma pequena quantidade de poliribossomos e retículo endoplasmático rugoso, pouco desenvolvido, muitas mitocôndrias pequenas e aparelho de Golgi grande. A superfície celular tem muitas microvilosidades vesículas de pinocitose, engobamento de partículas líquidas, né? E representa uma fase da maturação da célula. Isso quer dizer mais ou menos que ele é tipo um adolescente, que nasceu na medula óssea e em um futuro próximo, alguns dias, para a corrente sanguínea por diapedese e atravessar para os órgãos onde se tornará adulto, que no caso vai se tornar um macrófago. Você pode perceber na imagem que eu coloquei ao lado com a seta preta que o citoplasma dele tem um tom meio acinzentado, azulado, que foi o que eu citei agora há pouco, né? Que é devido aos azurófilos fininhos que estão ali no citoplasma. A célula mais jovem da linhagem dos monócitos é o promonócito, que geralmente só é encontrado na medula óssea. E ele pode ser comparado morfologicamente ao mieloblasto. O promonócito é uma célula que mede aproximadamente 20 micrômetros de diâmetro. Sua cromatina é delicada e o citoplasma basófilo, apresentando um complexo de Golgi grande e retículo endoplasmático desenvolvido. Mostra numerosos grânulos azurófilos finos. Os promonócitos dividem-se em 2 vezes, transformam em monócitos, que passam para o sangue, no qual permanecem cerca de 8 horas, mais ou menos, e depois eles vão migrar para o tecido conjuntivo, atravessando as paredes das vênulas e capilares, e se diferenciam em macrófagos. Agora eu vou falar sobre a origem das plaquetas. Surgem na medula óssea, né, pela fragmentação do citoplasma dos megacariócitos. E eles se formam, os megacariócitos, né, pelos megacardioblastos. O megacardioblasto é uma célula com diâmetro de 15 a 50 micrômetros. Tem um núcleo grande, oval ou em forma de rim, com numerosos nucleolos. O núcleo é poliploide, contendo até 30 vezes a quantidade normal de DNA, e o citoplasma é homogêneo e intensamente basófilo. O megacariócito mede 35 a 100 micrômetros de diâmetro, tem núcleo irregularmente lobulado e cromatina grosseira, sem nucleolos visíveis nos esfregaços. O megacardioblasto
tem um citoplasma rico em retículo endoplasmático liso e granuloso. E durante a maturação dele, o megacariócito aparece em grânulos citoplasmáticos delimitados por membrana. Aí esses grânulos se formam no complexo de Golgi e depois se distribuem por todo o citoplasma. São precursores do hialômero das plaquetas e contém diversas substâncias biologicamente ativas, como o fator de crescimento derivado das plaquetas, o fator de crescimento dos fibroblastos, o fator de von Willebrand, é o que provoca a adesão das plaquetas e alguns substratos, e o fator 4 das plaquetas. É um que favorece a coagulação do sangue, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre ela. O amadurecimento dos megacariócitos ocorre também um aumento na quantidade de membranas lisas, que vão formar os canais de ação. Essas membranas acabam confluindo, dando origem à membrana das plaquetas, como vocês podem ver na imagem ao lado, rosinha, que tem um quadradinho nas plaquetas. Os megacariócitos são adjacentes aos capilares sinusoides, o que facilita a liberação das plaquetas pelo sangue. Na imagem abaixo, eu coloquei uma setinha preta para vocês olharem o megacariócito com prolongamentos delgados que penetram o lúmen do capilar sinusoide, e as extremidades dele você pode perceber que estão se fragmentando para originar as plaquetas. Na agregação primária, a descontinuidade do endotélio produzidas por lesões vasculares são seguidas por absorção de proteínas do plasma sobre colágeno adjacente. As plaquetas também aderem ao colágeno formando um tampão plaquetário. Essas plaquetas do tampão liberam ADP, que é, já na agregação secundária, tá? Um potente indutor de agregação plaquetária, fazendo aumentar o número de plaquetas do tampão. Durante a agregação das plaquetas, fatores do plasma sanguíneo, dos vasos lesados e das plaquetas promovem a interação em cascata de cerca de 13 proteínas plasmáticas, dando origem à fibrina. E eu até coloquei um gifzinho do anime que eu coloquei na introdução do vídeo, em que as plaquetinhas são essas criancinhas vestidas de azul, estão com essa representação de fibrina, de fator coagulante, colocando na fibrina. E daí, dessa fibrina, né, ela dá origem a uma rede fibrosa tridimensional que aprisiona eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Daí, forma-se assim um coágulo sanguíneo mais consistente e firme que o tampão plaquetário, que é aquele primeiro tampão da agregação primária. Inicialmente, o coágulo faz grande saliência para o interior do vaso, mas logo se contrai graças à ação da actina, miosina e ATP das plaquetas. Protegido pelo coágulo, a parede do vaso se restaura pela formação de tecido novo. Daí, o coágulo é removido principalmente pela enzima plasmina, formada pela ativação da proenzima plasmática plasminogênio, pelos ativadores de plasminogênio produzidos pelo endotélio. E as enzimas liberadas pelos lisossomos das plaquetas também contribuem para a remoção do coágulo. Por isso, não fiquem arrancando a casquinha da ferida, porque dá muito trabalho para o seu organismo fazê-la. Os macrófagos têm umas características morfológicas bem variáveis. E isso vai depender muito do estado de atividade funcional e do tecido que ele habita. Eles derivam dos monócitos, tem um complexo de Golgi bem desenvolvido, muitos lisossomas e um retículo endoplasmático granuloso proeminente. Depois de passar pelas etapas dos monócitos que eu citei anteriormente, né, um pouquinho atrás aí, eles cruzam as paredes das vênulas e capilares e penetram o tecido conjuntivo. Aí eles amadurecem e adquirem as características morfológicas funcionais dos macrófagos. Os macrófagos dos tecidos podem proliferar localmente e produzir novas células. Eles estão distribuídos na maioria dos órgãos e constituem o sistema fagocitário mononuclear.
são células que têm uma vida longa e podem sobreviver por meses no tecido. Em algumas regiões, eles ganham nomes diferentes. Assim, por exemplo, microglia no sistema nervoso central, célula de Langerhans na pele, osteoclasto no tecido ósseo. Esse processo de monócito macrófago resulta em uma célula grande, ela ganha um aumento, né, de tamanho e ganha um aumento de síntese de proteína. Durante esse processo, aumenta o complexo de Golgi e também o número de lisossomos, microtúbulos e microfilamentos, que vão ajudá-la a passear, né, pelo organismo e correr atrás das bactérias, como vocês podem ver no gifzinho. Não seria bem correr, no caso, né? Seria rastejar no meio do líquido. Eles fagocitam restos celulares, fragmentos de fibra da matriz extracelular, células neoplásticas, que no caso são as cancerosas, bactérias e elementos inertes que penetram o organismo. Eles também conseguem secretar substâncias que são importantes nas funções de defesa e de reparo dos tecidos. Quando eles são estimulados, eles aumentam de tamanho e começam a se arranjar em grupos, formando uma célula epitelioide. Na figura passada, tinha um exemplo dessa, a figurazinha, mostrando que ele vira uma espécie de megazord. Essa espécie de megazord de macrófagos só é vista em condições patológicas. Os macrófagos têm um papel importante na remoção de restos celulares e componentes extracelulares alterados, formados durante os processos de involução fisiológica. Por exemplo, quando você é um feto, né, os seus dedinhos estão grudadinhos com uma espéciezinha de tecido, igual uma nadadeira. E aí acontece no meio desses tecidos a apoptose separando os dedos. Aí o macrófago vai lá e come, né, fagocita essas células mortas. Os macrófagos participam desse processo de defesa imunológica contra infecções por bactérias, protozoários, fungos e metazoários, como parasitose por vermes, na defesa imunológica a tumores, na produção extrahepática da bile, metabolismo da gordura e ferro e na destruição de hemácias envelhecidas. Então, gente, é isso. A minha sugestão de artigo é esse aí do final. Prevalência de anemia e determinantes da concentração de hemoglobina em gestantes. Caso achem pertinente sobre o assunto, para vocês verem a importância disso. Eu vou deixar o link do artigo na descrição do vídeo. E obrigada pela atenção.